Glórias a Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Aplaude o Senhor. Glórias a Deus. Vamos todos estar em pé, vamos fazer uma leitura. Eu peço que você agora se desconecte de tudo que não é Deus, que não é Jesus, que não é a sua palavra, porque há uma palavra no seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Miqueias, no Antigo Testamento, profeta menor, capítulo 6, versículos 6, 7 e 8. Miqueias, capítulo 6, versículos 6, 7 e 8. Glórias ao nome de Jesus. Louvamos a Deus, irmãos, por todos aqueles que vieram para adorar o Senhor. Louvamos a Deus por todos os trabalhadores que estão aí na obra, pessoas que estão servindo, né? Nós quase não vimos, mas lá tem uma equipe lá atrás na mídia, lá, ó, servindo o Senhor, adorando. Todos os cultos, eles estão lá transmitindo o culto ao vivo, estão trabalhando, cuidando do som e também da parte aqui, né, gráfica, da parte de mídia. Deus abençoe, viu? Estão bem bonitinho lá. Vem cá, vem aqui perto do vidro para os irmãos ver vocês. Vem cá, olha lá, estão escondidos atrás da tela lá. Vão, calma, vem aqui mais perto ali, olha lá os nossos meninos da mídia. Vem cá mais perto aqui, ó. Os irmãos ver vocês ali, ó. Glória a Deus pela nossa equipe de mídia, irmão. Amém, olha lá, essa garotada que está lá. Eles têm uma escala, estão servindo ao Senhor. Deus abençoe. Na semana que vem provavelmente já vai estar aquela parte nova ali pronta, já foi feito. Só falta eles virem montar toda aquela parte nova da mídia ali. Também temos nossos irmãos da orquestra. Quem vê eles tocar um hino aqui de 2 minutos, mas não sabe quanto tempo eles passam ensaiando para tocar. Nós louvamos a Deus também pelos nossos obreiros que estão aqui servindo durante todo o mês. Deus abençoe em nome de Jesus. É importante valorizar aqueles que trabalham também, as irmãs da recepção, o pessoal da tesouraria, as nossas missionárias que estão aí. Já falando das missionárias, quero dizer aos irmãos que não sendo domingo que vem, no outro domingo é a despedida delas, estarão voltando para suas casas, né? Era 3 meses, parecia que era uma eternidade, mas passou muito rápido, né? 3 meses e meio, foi? Nós demos uma esticadinha aí, mas não teve jeito, né? Também agradecer a Deus pela vida dos nossos professores e professoras da escola dominical. Agradecer a Deus pela vida de todos aqueles que trabalham com as crianças nos departamentos. Irmão, tem um batalhão trabalhando para que esta obra continue firme no Senhor. Amém? E é importante a gente valorizar isso e orar por todos os obreiros da casa do Senhor. Capítulo 6, versículo 6, há uma palavra no seu coração. Diz assim: com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei diante do Deus excelso. Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Vou repetir. Ele já mostrou a você o que é bom. O que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Vou repetir mais uma vez. Ele já mostrou a você o que é bom. O que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu. Se assente, por favor. Glória a Deus. 2 avisos importantes. Quinta-feira, pastor Dorival Timóteo. Quem já ouviu falar nesse nome? Levanta a mão, quem já ouviu falar nesse nome? Pastor Dorival Timóteo é um pastor que está no Japão há mais de 20 anos, pregando a palavra lá. Já tem várias igrejas. E ele é um missionário que ajuda outros missionários. E ele estará aqui pregando na quinta-feira e contando o que Deus está fazendo no Japão e também nas Filipinas. Deus nos deu a oportunidade de fazer amizade com ele e convidá-lo para estar aqui. Estará ministrando na quinta-feira. E domingo pela manhã, que dia? Domingo pela manhã, às 9 horas, na manhã de celebração, nós teremos um culto setorial com a participação do nosso vice-presidente, pastor Lediel Santos, que estará pregando a palavra. Amém? Glória a Deus. Queridos, antes de eu começar essa mensagem, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Posso fazer uma pergunta para você, irmão? Amém? Pastor, pode fazer uma pergunta para você?
Meu Deus do céu, olha só. Terça, quarta e quinta será realizado um grande mutirão de limpeza, e nós estamos convocando homens e mulheres chamados para Deus também para esse trabalho, para nos ajudar aqui de manhã, de tarde e talvez até à noite também, de manhã e de tarde. Então, amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você fosse dar uma nota para a justiça brasileira, se você fosse analisar os julgamentos que você tem visto, qual a nota você daria de 0 a 10? Não, é você, não precisa. De 0 a 10. Na sua opinião, a justiça brasileira é justa de verdade? Na sua opinião, no Brasil não há acepção de pessoa, não importa se é pobre, se é rico, se é doutor, se é analfabeto, a justiça enxerga todo mundo igual? Não. Agora, vamos chegar mais perto? Vamos chegar mais perto? Fazer uma outra pergunta para você. Dentro da igreja, como povo de Deus, se você fosse avaliar a justiça no nosso meio, e isso eu não estou falando da nossa relação, do tratamento de um com o outro, mas também estou falando de o crente como alguém justo no meio da sociedade. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10, levando em consideração fidelidade nos contratos, fidelidade no trabalho, fidelidade de justiça em todas as áreas da igreja, que nota você daria? De 0 a 10. Na sua opinião, nós evangélicos, brasileiros, nós somos justos, no sentido de que amamos a justiça, não ser perfeito, porque perfeito nós não somos, mas você acha que nós temos sido justos? Nós temos sido fiéis, honestos? As pessoas querem negociar com a gente? As empresas querem nos contratar? A sociedade confia em nós? Agora deixa eu fazer uma terceira pergunta, já que nós estamos chegando mais perto, vamos chegar mais perto ainda. E eu pergunto agora a você: e você? Se fosse avaliar, analisar a sua vida na prática, não aqui no domingo à noite, na segunda-feira de manhã até no domingo à tarde, como é a sua justiça? Você é uma pessoa justa? Você é uma pessoa que trata com igualdade? Você honra os seus compromissos? A sua palavra é verdadeira, ela tem poder? Ela é uma palavra que as pessoas podem confiar? As pessoas podem confiar em você? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer nesta noite. O texto que nós lemos é a história de um homem, um colono que saiu do interior e veio para a cidade grande para profetizar e para denunciar a corrupção generalizada que estava tomando conta, que havia tomado conta da sociedade, da liderança política e da liderança religiosa. Esse homem é Miqueias, e ele veio para denunciar toda a injustiça. Eu estou falando de algo que aconteceu há quase 2.800 anos atrás, quando Israel estava na iminência de ser dominado pelos assírios, que, diga-se de passagem, era o império que dominava, como temos os Estados Unidos, como temos a China agora. Naquela época eram os assírios, e eles não eram bonzinhos não, eles iam quebrando, destruindo tudo pela frente, e eles já estavam dominando a região do norte. Inclusive, alguns anos depois, eles invadiram o norte de Israel e destruíram tudo, levaram tudo, acabaram com tudo. E a região sul do país, ela estava pagando impostos para os assírios, e os impostos eram muito pesados, era muito dinheiro, parecia nós, né, irmão? Era muito pesado. E o que acontecia? Os ricos, que tinham que pagar mais impostos, eles começaram a roubar os bens dos pobres. O que eles faziam? Tinha lá um vizinho que tinha uma fazenda, e tinha um vizinho do lado que tinha um terreninho lá. Como ele era poderoso, ele ia lá, tomava o terreno do vizinho mais pobre, tomava todos aqueles bens, ficava para ele. Aí o vizinho pobre ia na justiça e dizia: ele tomou o meu terreno, tomou os meus animais, a minha terra. E o que acontecia? Por causa do dinheiro, aquele vizinho rico, aquele empresário, aquela pessoa rica, ela pagava o juiz, para que o juiz não devolvesse a terra para ela.
E o pior é que quando isso caía aos ouvidos do sacerdote, dos rabinos da época, ele também dava uma oferta generosa na igreja, e por fim ficava todo mundo quieto e ele saía de boa. E Deus, vendo isso, ele manda o profeta Miqueias para denunciar esse crime, esta injustiça generalizada que estava vivendo naquele tempo. Ele vem lá do interior, longe dos palácios, da cidade de Moreshet, uma cidadezinha agrícola, e ele está acostumado a ver isso acontecer. Ele está acostumado a ver os pobres, as famílias mais carentes, perdendo as terras para aqueles que eram gananciosos. E agora ele vai, imagina, irmão, você vir lá do interior, chegar aqui no palácio, chegar aqui na prefeitura e denunciar o erro, denunciar a injustiça. E ele teve coragem de fazer isso. O profeta Miqueias, ele também é um aviso para nós cristãos nos nossos dias. Qual é o aviso, pastor? Cuidado com quem profetiza na sua vida, porque às vezes nós buscamos profetas que profetizam aquilo que nós queremos ouvir. O verdadeiro profeta, ele nos incomoda. O verdadeiro profeta, ele nos inquieta, mas ele também nos cura e nos livra de ser enganados e nos perder no meio do engano. A mesma coisa é pastor, irmão. Você quer ver encher uma igreja, botar um pastor que massageia o ego de todo mundo, que não fala de pecado, que não fala de injustiça, que não fala de nada disso? Meu Deus do céu, é uma festa maravilhosa, porque se é uma coisa que a gente tem necessidade, é de alguém que massageia o nosso ego. Mas aqui na escola agrícola, você não vem para ter o seu ego massageado, você vem aqui para ouvir uma palavra de verdade, que vai consolar o seu coração, que vai edificar a sua alma, mas se precisar, vai corrigir a sua vida. Eu não tenho compromisso com o seu bem-estar, eu tenho compromisso com a sua vida eterna. Eu quero que você vai morar no céu, eu quero morar no céu, quero que a minha família vai morar no céu, quero que os obreiros vão morar no céu, e quero que você também, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Será que alguém ainda pode dar glória, irmão? Ou tem que trazer um pregador famoso aqui para você dar glória? Será que você pode dar glória diante da verdade, que é tão simples? Ou eu tenho que trazer alguém aqui que vem falar uns negócios estranhos da língua dos anjos, né? Ou é melhor nós darmos glória diante da palavra simples e pura do nosso Deus para o nosso coração? Miqueias se apresenta diante do Senhor, diante do povo, e ele diz o seguinte: com que eu vou me apresentar diante do Senhor? Ele anuncia como que o povo chegava. O povo chegava com holocaustos. Quanto mais roubava, mais dinheiro tinha para ofertar. O povo chegava com azeite, alguns deles, quanto mais corrupto, maior era a oferta. Quanto mais a consciência pesada, maior era a oferta. E aí ele faz uma pergunta: Deus está pedindo isso de vocês? Deus está pedindo que vocês venham trazer aqui rios de dinheiro? Não. Ele te mostrou o que é bom e o que o Senhor pede de você. E ele apresenta 3 requisitos, 3 condutas na conduta do cristão que Deus quer de nós. E eu quero dizer uma coisa para você: não se engane com aquela história, não, é porque Jesus morreu na cruz do Calvário, agora não precisa fazer mais nada disso. O Antigo Testamento, ele foi abolido pelo Novo. Isso é mentira, irmão. Isso é uma mentira deslavada do diabo para te enganar. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação, e todo aquele que é salvo ama o Senhor. E se você ama o Senhor, ama a sua palavra. Ele, o Espírito, te capacita, o Espírito opera em você. Então ele apresenta 3 virtudes, 3 características que é manifesta pelo Espírito de Deus em nossa vida. E ele apresenta: a primeira é justiça, diga comigo. A segunda é misericórdia, diga comigo. E a terceira é humildade. Então, se alguém perguntar para você qual é a verdadeira, o que a verdadeira religião exige de um cristão, você vai dizer: primeiro, vamos lá, 1, 2, 3, primeiro. Segundo,
Terceiro. Primeiro. Segundo. Terceiro. Agora eu vou explicar cada um deles. A palavra justiça vem de uma raiz mispar, que significa julgar corretamente. Não é você ter uma opinião pessoal. Eu não acho que isso daí seja uma coisa que a gente deva fazer. Não é sobre o que eu acho ou o que você acha. É o que já está divinamente estabelecido. É o que Deus determina que é o certo. Essa palavra aparece 8 vezes em Miqueias. O coração do profeta estava pulsando esta palavra, mishpah, que significa você agir de forma correta, julgar de forma correta. Como é que eu posso exemplificar esse julgamento? Imagine uma balança antiga, que não era digital, mas era uma balança que tinha 2 pratos. E no meio dela tem um pino, tem uma haste que se chamava fiel. E você colocava um peso de um lado, de 1 quilo, e do outro lado você colocava o alimento pesando 1 quilo. O que as pessoas faziam, algumas delas, para poder ganhar dinheiro? Pegava aquele peso e tirava, fazia um furo nele para ele pesar menos. Então se ele pesasse 800 gramas, do outro lado eu vendia pelo preço de 1 quilo, mas entregava 800 gramas. Então o fiel da balança, ele ficava alinhado, mas aquilo tudo era uma farsa. Quando o profeta Miqueias está falando sobre esta justiça que nós cristãos, que nós servos de Deus devemos amar, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, na prática, hoje, atualizando para agora: você é patrão? É patrão? Você tem funcionário? Então seja fiel, seja honesto ao seu funcionário. Pague o que é devido, pague o que é de direito. É isso que ele está falando. Se você tem que pagar o fundo de garantia, pague, não engane. Se você tem um funcionário e a média do salário é tanto, mas o seu funcionário está desesperado, precisando, daí você, já que ele está desesperado, eu vou pagar a metade. Isso não é ser cristão. Ele está dizendo, seja justo. Se vale o serviço, vale 100, não ofereça 50. Se o serviço vale 300, não ofereça 100. É isto que ele está dizendo. Mas ele não está falando só para patrão, não está falando só para quem é empregador, não. Ele está falando para quem é empregado também. Se você é empregado, seu horário é 7 horas, esteja lá 15 para as 7. E quando chegar lá, não inventa de ir para o banheiro ler a Bíblia, porque isso é injustiça. Você está ganhando para trabalhar, não para se esconder, não para ficar no celular, não para ficar conversando, não para resolver os seus problemas pessoais. É disso que ele está falando. Ele está falando de ser verdadeiro, ele está falando de ser honesto, ele está falando de você ser uma coisa aqui na igreja, mas ser uma coisa, a mesma coisa lá na segunda-feira. Ele está falando do patrão entregar a chave da empresa na sua mão e viajar e saber que quando voltar vai estar melhor do que quando deixou na sua mão. Ele está falando de não precisar botar câmera para saber se você vai levar alguma coisa embora, para saber se você vai trabalhar o horário, porque ele sabe que ali tem um crente, e o crente foi chamado para ser justo. 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 Não, pastor, mas o senhor está falando perfeito? Eu não estou falando perfeito, estou falando amar a justiça. Estou dizendo, nós somos falhos, mas temos que amar o que é certo. Estou dizendo que se alguém vender alguma coisa para você, a pessoa tem que ter certeza que ela vai receber. Pode ser que ninguém mais paga, mas você vai pagar. E não me venha com aquela história, irmão, de que você devia no mercado e pegou fogo e queimou a nota, e agora você recebeu um livramento para não ter que pagar. Isso não é livramento do céu, isso é do inferno. Porque se você é crente de verdade, você vai lá e vai dizer, olha, eu não sei se tem nota ou se não tem nota. Se o fogo queimou a nota, não importa, eu devia 100 e eu vou pagar, é 100. E não importa se você tem ou não tem como provar. Eu sou servo de um Deus justo, e o meu Deus quer que eu reflita a glória da sua justiça nessa terra. O juízo de Deus começa pela casa, irmão. Se nós não somos verdadeiros naquilo que fazemos, se os líderes não são verdadeiros,
Se todos nós não somos verdadeiros, como que o povo lá fora vai sentir sede de justiça, se ele não sentir o sal na nossa vida, o sal da temperança, o sal da verdade na nossa vida? É sobre isso que Miqueias está dizendo. Miqueias está falando: não adianta levantar a mão no domingo à noite e depois na segunda-feira negar tudo que você falou aqui. Não adianta abrir a boca para adorar a Deus na segunda, no domingo à noite, na segunda-feira negar que Deus existe através da sua atitude. Seja verdadeiro, seja justo. O sangue no Calvário não te dá o direito de viver em pecado. O sangue no Calvário não me dá o direito de viver uma vida de injustiça. Pelo contrário, ele me liberta do poder do pecado, para que eu possa resplandecer a glória de Deus através das minhas atitudes. Chegue no horário que você prometeu. Cumpra as horas que você prometeu. Se os outros fazem 100, você vê que dá para fazer 150, faça 150. Não vai pela maioria, não vai por todo mundo. Você não é todo mundo, você é servo do Deus Altíssimo. O fato de alguém não te cobrar não te dá o direito de fazer. Eu falei aqui hoje de manhã no culto, irmãos, o pastor Nilton não sabe que horas que eu acordo. Ele não sabe que horas que eu acordo. E a maioria dos irmãos também talvez não saiba. Mas isso não me dá o direito de ficar dormindo até 10 horas da manhã. Por quê? Porque acima da minha cabeça tem um Deus justo. E eu recebo para trabalhar aqui. Eu já vi pastores se acabarem, já vi companheiros de ministério se acabarem, porque ao invés de estar vivendo na obra, uma vez que recebem da obra, estavam fazendo outra coisa. Quando eu cheguei em Blumenau, eu recebi o convite para fazer serviço para uma empresa na área de engenharia, uma vez por semana. Eu falei: eu não vou. E o cara falou: não, mas olha, é só uma vez por semana. Eu falei: eu não quero, porque a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Seja justo, seja verdadeiro. Eu ouvi o testemunho de um irmão que foi trabalhar numa distribuidora de gasolina, perto, numa cidade vizinha nossa, perto aqui do litoral. Uma distribuidora gigante de gasolina. E quando ele chegou lá, foi contratado como caminhoneiro. Aqueles caminhão que entrega combustível lá. De vez em quando passa aí, tá aí. E aí, os funcionários que estavam ali mais velhos reuniram com ele e falaram assim: o negócio é o seguinte, já é de anos que a gente tem uma prática que não pode ser quebrada, é uma conduta, é uma forma de a gente tirar um extra. Entendeu? Extra, entendeu? O leitinho das crianças, entendeu? O chocolatinho no dia da Páscoa. Pois é, a gente tem uma prática. Todo mundo que já passou aqui fez isso. Se o caminhão cabe 10 mil litros, a gente anota que entrou só 9.500. E cada viagem a gente 9 mil, não sei exatamente o valor que era, mas era alguma coisa assim. Se cabe 10 mil litros, a gente bota lá 9.800. Então em cada viagem sobra 200. Você vai guardando no galão em casa, você vende, e aí sai o leitinho da criança que você não tem e tal. Ele falou assim: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, deu ruim, porque eu não vou fazer isso. Não, tu vai fazer isso. Todo mundo fez. Se tu não fizer, não vão ser demitidos. Se tu não fizer, vai dar problema. E nós vamos fazer para te ser demitido. Ele falou: pois eu prefiro ser demitido do que fazer isso. Aí então, vamos fazer. Não deu outra, irmão. 15 dias que o irmão estava trabalhando, já chamaram ele no escritório. Escuta aqui, como é que pode uma coisa dessa? A vida inteira, os caminhões que passaram aqui, todos os funcionários anotaram aqui. Eu estou chutando porque eu não sei o valor. Anotava 9.800, 9.700. Por que o seu dá 10 e 100, 10 e 200? Porque eu boto a gasolina que foi botado. Só isso. Então você está dizendo que os outros não fizeram? Fala: dos outros eu não sei. Eu só sei que eu vou lá, abasteço, e o que eu entrego eu anoto e ponto final. E aí, irmão, uma pressão gigante, e uma bagunça, e um fala aqui, e acusaram ele, fizeram de tudo. No final, sabe o que aconteceu? O irmão foi demitido? Sim ou não? Não, foi a encarregado. A empresa falou: nós precisamos de você, a partir de agora você vai ser encarregado de todos os motoristas que tem aqui. Ah, irmão, se eu tivesse falado aqui que uma coisa estrambólica, você ia dar glória a Deus, né? Se eu tivesse falado uma coisa que não tem uma mentira, você ia dar glória a Deus. Sabe o que é isso, irmão? É alguém que reflete a glória de Deus através da sua atitude, da sua conduta. É isto que Deus quer de nós, irmão.
Deus quer que você não declare no seu imposto de renda mentira. O contador fala assim: rapaz, se você declarar isso aqui, o seu imposto de renda vai lá, pega a receita emprestada do seu parente. Você é crente, varão? Se ninguém nunca te falou, eu vou te falar. Aquele negócio de Sky Gato é do diabo. Aquilo é roubar sinal da operadora. Como que um cristão que um dia foi lavado e remido no sangue do Cordeiro vive roubando? Mas eu não estou roubando no mercado, mas está roubando sinal igual. Paulo escreveu dizendo que aquele que roubava não roube mais. E ele não especificou se é leite, se é cachaça, se é gasolina, e nem se é sinal da internet do vizinho, ou se é sinal da parabólica. Ele não falou. Ele falou: não roube, não é seu, você não está pagando, então não use o que não é seu, use o que Deus te deu. E se não tiver sinal para você assistir aquelas trambólicas, vai pegar a Bíblia, vai ler, vai adorar, mas saiba que você está vivendo na verdade. Crente aposentado, irmão, que quando chega no dia da perícia dá uma de louco. O que adianta ganhar aposentadoria e perder a vida eterna? E não me venha com aquela história de testemunho que chegou lá e começou a falar língua estranha porque o médico achasse que é louco. Mesmo que você fale língua estranha na hora, depois diga para ele: eu não sou louco não, é porque eu sinto a glória de Deus e eu falo a língua dos céus, mas eu não sou louco. Fale a verdade. Quem sustenta a sua vida é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o teu Senhor. A gente quer uma religião, irmão, fluida. A gente quer uma religião romantizada, mas Deus não quer nada disso. Deus quer uma religião verdadeira. Deus quer uma casa onde a verdade é principal. Deus quer uma casa onde a verdade não precisa ser medida, a verdade pode ser falada. Por quê? Porque o povo ama a verdade. Você é filho da verdade, você é salvo pela verdade, você é liberto pela verdade. E diz o texto sagrado: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não pode ser inimigo da verdade, porque é a verdade que te libertou, e a verdade tem nome: Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. A verdade é Jesus, a verdade é Jesus. Se você não dá glória, não tem problema, eu vou pregar igual. Se você dá glória, eu vou pregar mais animado. Se você não dá glória, eu vou pregar igual. Sabe por quê? Porque é a verdade. E a sociedade está deteriorando, porque a verdade está ficando de lado. Você é crente, você é salvo, foi alcançado pela verdade. As pessoas têm que confiar em você. Os empresários têm que confiar em você. O seu vizinho, eu vou deixar com o meu vizinho, porque eu sei que quando eu voltar, vai estar lá como estava, deveria estar. Jamais pode acontecer de alguém não vender para alguém desta igreja, porque não paga, porque não é fiel, porque não é verdadeiro. Não, aqui nesse lugar, o que se fala, o povo que sai daqui é o mesmo povo que adora no domingo à noite e adora na segunda-feira, adora no domingo à noite e adora com as suas obras, adora no domingo à noite, mas adora lá também. O que é que o Senhor pede de ti, irmão? A tua oferta ajuda no templo, mas não te salva e não te faz agradável para Deus, uma vez que as tuas atitudes não forem de acordo com o teu coração. A primeira coisa que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça. Ele não está falando de um ato de justiça, ele está falando de viver na justiça. Ele está falando de amar a justiça. Irmãos, nós somos falhos, cometemos injustiça, mas elas têm que ser um acidente, não uma conduta. Tem que ser algo que quando você fala: puxa, eu não podia ter feito isso, não podia ter cometido esse erro, não podia ter sido injusto dessa forma. Tem que doer no coração. Se não está doendo, é porque a consciência já está cauterizada. Mas em nome de Jesus, o cirurgião Jesus está aqui hoje para reanimar a tua consciência, para que aquilo que era pecado volte a ser pecado, para que aquilo que você sentia, aquilo que te entristecia, volte a te entristecer. Você se entristece por um momento, mas se alegra no Senhor teu Deus. Quantos querem que eu pare? Diga amém.
Quantos querem que eu continue? Diga glória a Deus. Vou ficar com a maioria, desculpa os irmãos que queriam que eu parasse, mas eu vou continuar. Segundo ponto que ele pede, que o Senhor apresenta: misericórdia. Que ames a misericórdia. A palavra hebraica para misericórdia é uma palavra muito importante na Bíblia, hesed, que significa bondade leal. O que é isso? É um amor comprometido, preste atenção, é um amor comprometido que age independente do merecimento. O que é isso, irmão? É quando você perdoa a pessoa que não merece ser perdoada. Isso é misericórdia. E ele não está dizendo que você tenha um ato de misericórdia, ele está dizendo que você ame a misericórdia. O que é amar a misericórdia? É você todos os dias dizer: Senhor, eu quero ser misericordioso, eu vou amar a misericórdia, eu vou viver com ela, eu vou carregar ela comigo, aonde eu for. Não é eu, num momento da minha vida, não, é bom ter misericórdia. Não, é amar a misericórdia. Como é que eu posso amar a misericórdia? Como que eu posso ser misericordioso? Já falei, o primeiro exemplo é perdoar quem não merece. É você olhar para quem está caído e não dizer assim: é um caído, é um coitado mesmo, isso aí está toda a vida arrebentado. Não, é você amar aquela pessoa, é você perdoar aquela pessoa, não porque ela merece ser perdoada, mas porque você a ama. É perdoar não é porque é fácil, mas porque é necessário. É restaurar o relacionamento quebrado, como Deus faz com a gente todo dia. É você fazer para o teu semelhante exatamente o que Deus recebe, o que Deus te dá todo dia. Como disse Jeremias nos seus livros das Lamentações: porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas são novas a cada manhã. Só que eu não posso receber a misericórdia de Deus todo dia e querer perdoar uma vez no ano. Eu preciso ser aquele que todos os dias, ao receber a misericórdia de Deus, não deixa ela parada no meu coração, ela precisa fluir através da minha vida, sendo misericordioso. A misericórdia faz refletir o amor de Deus sobre as pessoas que estão ao seu redor. Olhe para mim, por favor. Eu conheci um líder, eu vou pedir para o meu amigo botar só um pouquinho de retorno para mim, viu? Eu conheci um líder que ele era muito poderoso quando eu conheci ele. Muito poderoso. Ele mandava em muita gente, ele tinha muito poder. Mas ele era um homem sem misericórdia. Ele tratava as pessoas com dureza. Quando alguém errava, ele aplicava toda a justiça, aplicava todo o juízo, na verdade. E eu fiquei olhando para ele, eu era ainda um jovem pregador, fiquei olhando para ele e fiquei analisando como que era aquilo. Hoje os anos passaram, hoje ele é um velhinho doente, hoje ele é um velhinho abandonado, hoje ele é um velhinho angustiado. Muitas vezes já tive a oportunidade de saber da história desse homem, o quanto ele definhou, o quanto ele sofreu, quantas enfermidades, quantos problemas lhe sobrevieram. E eu fiquei pensando depois que, do que adianta você ser implacável com o teu próximo, uma vez que você não sabe o dia do amanhã. Talvez hoje você é patrão, mas pode ser que amanhã você vai ser empregado. Talvez hoje você está em cima, liderando, mas quem sabe amanhã você vai ser um liderado. E talvez hoje a pessoa que você está liderando seja aquele que vai te liderar depois. Então seja misericordioso. Eu trabalhei com um encarregado quando eu ainda estava fazendo a faculdade, que ele fez uma coisa muito errada para mim. Foi injusto e roubou um projeto meu, inclusive, e apresentou como dele. Mas eu fui aconselhado a perdoá-lo e eu o perdoei. Os anos passaram, eu me formei na faculdade, fui para uma outra empresa, e lá naquela empresa eu cresci, fui para engenharia, trabalhei na engenharia, e fui líder de várias áreas naquela empresa. E um dia, quem bateu a porta daquela empresa, porque a outra estava caindo, estava numa crise muito grande, ele chegou lá. Mas ele jamais imaginou, e quando ele fez
a entrevista no RH, passou por toda parte, porque ele tinha uma formação técnica muito grande. A pessoa disse: então agora você vai conversar com alguém e essa pessoa vai definir se você vai entrar ou não. E para surpresa dele, quando ele chegou lá, era eu. Irmãos, ele não sabia o que fazia. Ele não sabia para onde corria. Quando ele abriu a porta e entrou na sala, ele falou: és tu, Rosanildo? Eu falei: sou eu. E ele: olha, rapaz, olha, meu Deus, eu preciso dessa vaga, me ajuda, tem misericórdia. Eu falei: amigo, a vaga já é sua. Eu já te perdoei há muitos anos atrás. Seja misericordioso, porque hoje alguém está precisando de você, mas o mundo, a terra é redonda, ela gira todo dia. Hoje você está em cima, talvez amanhã você está embaixo. Só que se você semeou misericórdia, sempre vai ter alguém para estender a mão e dizer: vem porque eu te ajudo, vem porque eu te ajudo, vem porque eu te ajudo, vem porque eu te ajudo. O que é que o Senhor pede de ti? Que você seja justo, que você seja misericordioso. Estende a mão, irmão, ajuda quem precisa, compartilhe o seu pão. Você está ganhando bem? Compartilhe, ajuda as pessoas que precisam. Não olhe e diga assim: ó, se um vagabundo não quer trabalhar. Hoje a pessoa pode estar vivendo um caos, depressivo, amargurado, sem expectativa de vida, mas ela precisa da sua misericórdia. Talvez chegue um dia que você também esteja desanimado, mas Deus há de ter misericórdia da sua vida, porque você plantou misericórdia e vai colher generosidade sobre você, bondade sobre você. Eu me lembro que quando ainda trabalhava na empresa, nós tínhamos o cuidado de olhar as pessoas da igreja que estavam passando necessidade, e muitas vezes, para a glória do Senhor, nós fazíamos pegava o carro, ia lá no mercado e comprava muita coisa e levava para ajudar. Mas depois o Senhor nos chamou para a obra, e nós saímos de um salário alto que nós tínhamos e fomos ganhar muito menos do que aquilo. E eu me lembro que algumas vezes eu cheguei de manhã e assim falou: Cheiro, não tem nada para comer hoje. Eu falei: Deus vai dar, Deus vai prover tudo o que precisa. E nós estamos, e eu no quarto em lágrimas, chorando, dizendo: Deus, eu não saí para a obra para passar fome. O Senhor nos chamou, o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos sustentar. E de repente alguém buzina o carro lá na frente, e quando nós vamos abrir, a pessoa toda sem jeito falou assim: olha, Rosanildo, eu estou morrendo da vergonha, não sei nem como que eu vou falar, mas eu não sei, eu só vim aqui, olha, eu não sei se é confusão da minha cabeça, eu não sei, porque vocês sempre foram bem, sempre ajudaram todo mundo, mas eu estava lá onde eu estava, e Deus falou para mim: passa no mercado, faz uma compra e leva para o meu servo. E a pessoa disse: olha, eu estou aqui, eu tenho uma compra no carro para vocês, eu não sei se vocês estão precisando. Eu falei: calma, irmão, nós estamos precisando sim. Foi o Senhor que mandou você para trazer o recurso para a nossa casa. Ajuda, irmão, ajuda. Teu dinheiro não vai te salvar, teu recurso só vale se estiver na mão do Senhor. Seja rico em misericórdia, seja misericordioso para perdoar, seja misericordioso para ajudar, seja misericordioso para estender a mão. Não seja uma pessoa dura de coração. Não é porque você tem uma casa boa, não é porque você tem um carro bom, não é porque você trabalhou, tem uma boa aposentadoria, que agora você pode pisar quem está abaixo. Saiba que nós todos estamos igualmente diante do nosso Deus, e além do mais, a morte acaba com a pessoa. Você pode estar bonitinho como for agora, 24 horas depois, meu amigo, pode ter certeza, ninguém mais quer nem saber de você. E não importa se você deixou carro bom ou não, tudo que você construiu só vale o que você fez para Deus, só vale a misericórdia que você teve, o dinheiro que você adquiriu, a casa que você comprou, os bens que você tem, tudo isso vai ficar para os outros. Então invista no reino dos céus. Em terceiro e último lugar, eu termino: seja humilde. Sanar é uma palavra com raiz hebraica que significa andar cuidadosamente. É reconhecer o seu lugar correto na criação divina, nem maior, nem menor do que Deus planejou para você. Sanar é um termo que só aparece em Miqueias, em mais nenhum lugar. Ser humilde é andar humildemente com Deus e não se arrastar, é caminhar na altura certa, nem pisando nos outros e nem se rebaixando para ninguém. Ser humilde é isso. Não é aquela pessoa que anda assim: não, eu não sou nada, eu sou um coitado, não é isso. Mas também não é aquela que anda de queixo erguido, de nariz empinado. Ser humilde é alguém que é exatamente o que Deus chamou para ser,
servo do Deus vivo. Ande de cabeça erguida. Não precisa nem levantar o nariz para cima do horizonte e nem para baixo para os seus pés. Se Deus quisesse que você andasse de cabeça baixa, não teria curado aquela mulher que já estava há tantos anos encurvada. Ele quer que você olhe no horizonte, porque olhando no horizonte você vai ver que ninguém é maior do que você e nem menor do que você. Todos são igualmente do mesmo tamanho e na mesma categoria que você. Servo do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo. O que adianta a arrogância? O que adiantou a arrogância de Aristóteles? O que adiantou a arrogância de Alexandre? O que adiantou o poder de Roma? O que adiantou o poder de tantos outros líderes? Hitler tinha todo o poder na mão. Aonde ele está agora? Stalin matou milhares de pessoas, e aonde ele está? Nenhum deles sobreviveu. Todos eles foram vencidos pela morte. É Deus dizendo para você: não importa se os seus olhos são azuis ou não, não importa se a sua pele é escura ou branca, se os seus cabelos são amarelos ou pretos, se são lisos ou pichacos, não importa nada disso. A morte não olha para o seu número de identidade, ela não respeita a sua divergência cultural ou genética. A morte vem para todos. É por isso que não adianta ser arrogante. Seja humilde para obedecer ao Senhor, para servir ao Senhor e para adorar ao Senhor. Fique de pé, por favor, nós vamos orar. O que é que o Senhor pede de ti? Que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Eu gostaria que você repetisse comigo: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. O que é que o Senhor pede de você? Primeiro, pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, irmãos, ele veio e ele nasceu na cidade de Belém. Quem profetizou que o Messias nasceria na cidade de Belém foi Miqueias. Foi ele que disse com exatidão onde ele haveria de nascer. E o mesmo Miqueias que profetizou que Jesus nasceria lá, ele também profetizou, falou sobre esse modo de vida cristão. Eu quero dizer que Jesus viveu perfeitamente tudo aquilo que Miqueias profetizou. Irmão, Jesus, ele praticou a justiça, defendeu os oprimidos, confrontou os hipócritas, amou a misericórdia, perdoando os pecadores e curando os enfermos, andou humildemente obedecendo o Pai em tudo, até na morte de cruz. Ele cumpriu toda a lei que jamais nós conseguiríamos cumprir. Ele pagou o preço da nossa desobediência em relação aos padrões divinos. E agora, em Jesus, nesse Rei justo e verdadeiro, nesse Rei poderoso, nós todos somos chamados a viver exatamente como o nosso mestre viveu, praticando a justiça, amando a misericórdia e andando humildemente diante do nosso Deus. Eu não quero deixar você ir embora sem tornar essa mensagem prática. Quem falta receber o perdão de você? Quem você ainda não perdoou? Para quem você deve? Está esperando dar os 5 anos para poder caducar? Não vai caducar, irmão. Vai ficar lá registrado. Essa mensagem, ela não é para você sair daqui achando: poxa, o pastor hoje pegou pesado. Não. Essa mensagem é para você sair daqui disposto a ter uma atitude. Nessa semana, se comprometa a procurar as pessoas que você deve. Dizer assim: olha, escute, eu devo para você. Eu me comprometo a pagar. Não consigo pagar tudo agora, mas eu quero pagar. Eu vou pagar um pouquinho cada mês, pode ser? Eu prometo que eu vou pagar R$100. Mas amém?
Pastor, eu não consigo pagar 100, paga 50, mas paga. Pelo menos a pessoa já tinha considerado que estava perdido, ela vai ter esperança. Se você tem alguma coisa contra alguém, se você tem uma mágoa contra alguém, se você foi ofendido por alguém, esta semana é a semana de você procurar essa pessoa e dizer: eu quero te perdoar, quero liberar perdão e quero pedir perdão para você também. Não adianta nada você sair daqui achando que a mensagem, se foi bonita, se foi feia, se foi dura ou se não foi, não vai mudar nada. O que Deus quer de mim e quer de você é que isso se transforme em prática. Nessa semana eu gostaria muito de ouvir da sua boca os testemunhos seus dizendo: olha, tinha alguém que eu não falava há muitos anos, mas diante da mensagem de domingo de Santa Ceia, Deus falou profundo ao meu coração, e eu liguei para essa pessoa, marquei um encontro e pedi perdão para ela. Nós nos perdoamos e falamos, e fazia anos que nós não fazíamos isso. Essa semana, pastor, eu procurei o lugar onde eu devia e disse: olha, eu não consigo pagar, mas eu quero dizer que eu vou pagar. Eu quero pagar parcelado, eu quero pagar aos poucos, mas eu vou pagar. Não vou ficar devendo nada para vocês. Essa semana eu quero que você ajuste lá no seu trabalho. Mas pastor, o senhor não sabe como é que é a minha empresa? Lá é uma corrupção. Pois é, então nem que você tenha que pedir a conta e orar para Deus te dar um outro emprego, você sair de lá, mas você vai ser um crente de verdade. Aonde você chegar é a justiça de Deus que vai estar lá. Eu peço que você feche seus olhos e comece a vasculhar na sua vida aonde Deus não está sendo glorificado. E comece a sondar na sua vida aonde Deus não está sendo exaltado, aonde Cristo não está tendo acesso para reinar. Isso, feche os seus olhos. Cada um vai analisar a si mesmo, para depois nós tomar a Santa Ceia. E enquanto você está pensando, eu quero convidar alguém que chegou aqui nesta noite, e diante desta palavra surgiu o desejo de entregar a sua vida para Jesus. Eu quero orar por você. Levante a sua mão. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero me converter a Jesus. Eu quero viver a minha vida em Jesus. Será que você quer? Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade libertas-me no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu perguntar mais uma vez. Será que tem alguém que nesta noite quer entregar a sua vida para Jesus? Nós vamos orar por você. Levante a sua mão. Nós vamos orar por você. Será que tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor, entregar a sua vida para Cristo? E agora eu quero, irmão, que você apresente diante de Deus o seu propósito semanal. Deus, nessa semana eu quero resolver algumas coisas que estão pendentes na minha vida. O irmão Silvio estará orando e você vai apresentar esse propósito de Deus.